Bom dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos o quadro Perfilando, com o jornalista e radialista José Alberto Andrade. Ele fala sobre sua carreira de 40 anos no Grupo RBS. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista Felipe Vieira relembra a cobertura da enchente de 2024. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado José Alberto Andrade. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Está começando agora mais uma edição do quadro Perfilando, dentro do programa Conversa de Jornalista, onde a gente se aproxima das trajetórias que fazem história no jornalismo. Hoje é uma honra receber uma das vozes mais queridas e respeitadas do Rádio Esportivo Gaúcho, Zé Alberto Andrade, jornalista da Rádio Gaúcha e Grupo RBS, com mais de 40 anos de estrada, 8 Olimpíadas e 6 Copas do Mundo, e muita história para contar. Antes de começar, deixo o meu bom dia especial também à colega Kátia Hoffmann, que divide comigo esse estúdio hoje. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Zé, que prazer te receber aqui. Vamos ao nosso perfil. A tua carreira começou como rádio escuta lá em 1985, isso? Isso mesmo. Conta pra gente como foi esse início e que lembranças guarda daquela época. Bom, prazer estar com vocês aqui, né? Eu guardo muito carinho, ainda mais agora que eu completei os 40 anos no dia 1º de setembro de 25. E sempre trabalhei na Rádio Gaúcha, então eu comecei como... O meu primeiro trabalho foi esse que começou no dia 1º de setembro de 85. Então, eu fui convocado para aquele dia por um colega meu que tinha sido colega no colégio, foi colega na faculdade e foi o cara que já trabalhava em rádio. Ele trabalhou na Farroupilha, era o Alexandre Pucialdi, e que hoje está morando nos Estados Unidos, trabalha com jornalismo através da internet, com jornalismo digital. Esse foi o meu guru. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu faço questão de dizer, foi ele que me convidou, ele ligou para mim numa sexta-feira e disse, Zé, tu tá afim de perder os teus fins de semana pro resto da tua vida? E eu disse, olha, eu estou me informando, daqui a 3 meses eu não tenho nada em vista, eu estou a fim de perder os meus fins, faz parte dos meus planos de vida não ter fim de semana. Eu quero te perguntar sobre, tu falou de dados e coleta de dados, essas coisas. Tu tem uma ótima memória e isso ajuda sempre na profissão. E como é que é esse teu banco de dados aí? Cara, é um banco de dados feito de uma boa memória, claro, isso aí é orgânico, é natural, é da pessoa, mas eu sou um cara de muita atenção para determinadas coisas. E muita atenção, de prestar atenção e guardar. Tanto que no colégio eu não estudava muito. Estudar aquela coisa de ter prova no outro dia, ir para casa estudar, eu não fazia. Basta que eu fazia uma cola, e fazendo a cola, eu não precisava usar a cola. Já estava estudando. Estava estudando. Tanto que eu era pequeno, eu tinha 2, 3 anos de idade, eu não sabia ler, é óbvio. E eu pegava o jornal. E metia o dedo assim em cima dos anúncios e dizia assim, Incosul. Claro, eu associava com a imagem que eu via na televisão dos anúncios da Incosul, eu sabia como é que era, e o locutor dizia Incosul. Então eu pia o símbolo da Incosul, Incosul. Associação. É associação. Direta. E eu fiz isso a vida inteira e continuo fazendo, sabe? Então aquela coisa, no dia que eu comecei a trabalhar, o que estava acontecendo naquele dia? E aí desanda a ter coisas que eu me lembro. Sabe? O dia que eu comecei a trabalhar foi um dia muito forte no Rádio Gaúcho. Não por eu ter começado a trabalhar, mas foi o dia que o Lauro Quadros estreou na Gaúcha. Olha só. Foi o dia que o Antônio Augusto foi da Gaúcha para Guaíba, voltando para a Rádio Guaíba. Foi o dia que a Rádio Bandeirantes inaugurou sua equipe de esportes. Foi naquele dia. Era um início de campeonato gaúcho e todas as coisas, essas iniciativas fizeram para o início do campeonato. E eu entrei de gaiato, porque o Antônio Augusto tinha saído da Gaúcha,
ficou faltando uma vaga, foi feito dominó. O Ítalo Gal, que era o segundo plantão, assumiu como primeiro, e ele, Ítalo Gal, que fazia escuta para o Antônio Augusto, ele escutava jogos, fazia rádio escuta para informar gols e fatos do esporte, ficou a vaga aberta. Sim. Então daí eu passei a fazer parte daquela equipe de retaguarda da Gaúcha, porque o Antônio Augusto foi para Guaíba. Tu estiveste nos grandes momentos do esporte, tanto na Olimpíada quanto de Copa do Mundo. Qual o momento assim que tu te lembra com mais carinho ou por alguma razão mais específica? Praticamente todos são grandes momentos. Grandes momentos. A primeira vez que eu vou para uma Olimpíada é uma coisa fortíssima. Sabe, é uma cobertura que na época não existia do tamanho que a Gaúcha fez. Então foi um negócio, Primeira qual foi? A primeira cobertura, na verdade, foi um ano antes de 96, da Olimpíada, foi os Jogos Pan-Americanos, na Argentina. Foi um PAN que não teve a dimensão que deveria, a TV tinha problema de direitos de transmissão, então nem todo mundo transmitiu, e eu fui sozinho. Não fui com equipe, mas foi um negócio desafiador. Extremamente desafiador. Eu nunca tinha feito uma cobertura internacional ainda, eu nunca tinha me visto sozinho para só jogo. Nervosismo total. Tinha nervosismo e coisa do desconhecido, menos mal que era o idioma espanhol, que é bem mais fácil de compreender, então isso eu não tinha medo. Mas foi sensacional, assim, foi muito forte. Na Olimpíada já era uma coisa mais grandiosa. A Olimpíada era uma coisa que eu conhecia só na televisão, de ver os melhores do mundo em cada esporte. Então, uma coisa que mexia muito. Agora, não tem como a gente negar o quanto uma Copa do Mundo tem valor jornalístico aqui no Brasil. Ainda tem, né? Ainda tem, claro. Pode ver pelos anúncios de televisão, ver pelo mercado. Nem é tanto só pela audiência ou pelo interesse público. Pelo mercado, que é quem vai movimentar o próprio público. É a camisa da seleção, é os jogadores fazendo comércio. Então, a Copa do Mundo ela tem, para esse tipo de coisa, talvez uma importância maior que a Olimpíada. Então, para nós, acaba ficando também uma coisa, um desafio. E eu me criei ouvindo rádio, ouvindo muito mais o futebol do que os outros esportes. Sim. Não tinha cobertura. Eu tive a honra de participar da primeira cobertura de Olimpíada, do jeito que se fazia a Copa do Mundo desde a década de 60, de levar a equipe. Então, sabe, era uma coisa um sonho mais antigo, era um sonho, na verdade, trabalhar numa Copa do Mundo. E eu fui, curiosamente, a primeira Copa que eu fui ao local, eu trabalhei com Copa na Gaúcha desde que eu entrei, praticamente. Em 86, eu era produtor e eu era setorizado nos trabalhos para a Copa do Mundo daquele ano. Em 90, eu já virei editor de Copa do Mundo, pela experiência adquirida em 86. E em 94, eu virei coordenador da Copa do Mundo. E em 98, também coordenador da Copa do Mundo, mas no Brasil. Então eu tinha 4 experiências de saber como é que era uma cobertura de Copa do Mundo pelo lado de cá. Eu sabia direitinho o que eles faziam do lado de lá. Então a Copa, para mim, não foi um desconhecido tão grande. Claro que foi na Coreia e no Japão. Então aí... E eu não ia fazer jogo nenhum na Copa. Com aqueles horários horrorosos. Isso. Para o Brasil. Para o Brasil, Aí tinha que se criar uma programação, tinha que se ter todo um trabalho de elaboração. Eu gosto muito disso. Gosto mesmo, de produção, assim. E aí aconteceu de que na Copa, que eu não ia fazer nenhum jogo, me chamaram para cobrir a final. Eu estava na Coreia, ia voltar da Coreia para o Brasil, e estava tudo bem, quando me ligaram do Japão, a equipe que estava lá, o Brasil ia para a final com a Alemanha, e disse, tu amanhã tá vindo pro Japão, tu vai participar da transmissão do jogo final. O primeiro jogo de Copa do Mundo para mim foi uma final de Copa do Mundo. A primeira vez que eu entrei num estádio de Copa do Mundo foi para ver uma final do Brasil contra a Alemanha e que no fim o Brasil ganhou. Então, quer dizer, esse é o grande momento. Esse para mim, profissionalmente e pessoalmente, ali foi, tô realizando aquilo que eu, com 5 anos, quando vi o Brasil ser campeão da Copa de 70, foi o que eu sonhei. Eu quero estar um dia num estádio como o Azteca foi em 70, depois em 94 eu já trabalhava, mas fiquei em Porto Alegre. Eu queria participar daquilo, então era um sonho materializado, porque eu queria já com 5 anos ser jornalista. Além do futebol, a tua ligação é muito forte com a música nativista? Mas essa aí é curioso. Eu sempre fui fã desde... Eu nasci no meio eu fui embalado por música nativista quando bebê. Que não era nem nativista, na época era tradicionalista. O termo nativismo, ele se populariza com os festivais a partir de 71. Mas sabe que eu sempre fui fã. Aquela coisa assim, fã, ouvia todos os programas que eu podia,
Tenho ídolos do rádio, do interior, inclusive, muito do interior. Guri de interior. Guri de interior, para isso aí. Porque eu nasci em Porto Alegre e me criei em Porto Alegre, mas a minha alma, eu costumo dizer, está em São Chico de Paula. E em todos os costumes lá da nossa fazenda, Capão do Capim, da cidade. Então, eu sou muito arraigado lá em São Chico, pelos costumes. Então, isso tem a ver com o tradicionalismo. Isso. Até que E qual é o teu maior ídolo dos tradicionalistas? Depende. De artistas? Não sei. Eu não sei qual é o meu maior. Ídolo é uma coisa que vai, né, mudando. Ídolo eu tenho muitos, todos praticamente. Mas qual é o maior? É difícil dizer. Sabe? Então diz 2, 3. Eu comecei ouvindo os Bertucci, né? Os irmãos Bertucci e os Bertucci. Esses aí são, eu costumo dizer, as minhas canções de ninar, quando eu era pequeno. E depois, mais recentemente, até porque eu conheci o cara, ele é genial. Para mim, ele é o Tom Jobim da música gaúcha. Saudoso Luiz Carlos Borges. Olha só. Borges, para mim, ele é o cara... É um poeta, né? Ele é cara, ele fez de tudo, ele transformou a música gaúcha, ele buscou... Estudioso. Isso, ele buscou influências na Argentina, sem desconhecer aquilo que tinha na própria serra. Ele reverenciava muito a música serrana, então... E um cara realizador. Recentemente ele teve o Musicanto da Canção. Pô, o Musicanto é uma criação, o festival é uma criação do Borges. Ele era genial. Mas o programa nativista, quando tu começou, foi natural? Não, foi natural, ganhei de presente. Tu acha que tu pode fazer? Eu nunca pensei em fazer. Diferente do futebol. Futebol eu pensei, eu me criei ouvindo rádio esportivo para fazer futebol. E virei jornalista para fazer futebol de preferência em rádio. E foi o que aconteceu, caiu do céu para mim. É que teve um período que a música tradicionalista ficou meio... Havia um preconceito, né? No início. Depois... eu, por exemplo, pequeno, não é que eu não tinha vergonha, mas eu não tinha espaço para usar uma bombacha em Porto Alegre. Pois é, né? Dos anos Isso 70. acontece na virada dos anos 70 para 80. Exatamente. E para fechar, Zé, tu passaste pelo rádio, TV, coluna escrita. E o que mudou no modo de fazer jornalismo, no teu modo de entender? Olha, para mim a grande mudança, ela é uma mudança técnica, né? Hoje em dia é a questão tecnológica. Hoje a gente tem internet. Quando eu comecei, vou falar de quando eu comecei, coisa mais moderna que tinha para passar notícia era telex e telefoto. Os fotógrafos... A Kátia também começou no telex, assim, né? Bem assim. Sabe, é uma mudança, mas no rádio, a internet é um negócio fantástico no mundo inteiro e em todas as atividades. Agora, no rádio, para mim, a grande invenção, no meio de tudo isso aí, a grande coisa que mudou para mim o meu trabalho, o trabalho dos colegas, o trabalho de rádio, chama-se telefone celular. Isso foi... Eu acho que o celular é mais impactante do que... Eu vejo a internet como uma coisa evolutiva. O celular chegou de uma hora para outra, sabe? E com imagem, né? Com som e imagem, né? Hoje ele tem tudo. Mas ali em 90 e poucos, quando chegou o celular e tu passou a poder transmitir... claro, ao vivo, né? Praticamente. Mas ao vivo de qualquer lugar. Tu tá andando com aquele tijolão, te lembra? Só que se desse um acidente na tua frente... Tu tinha condições. Tu parava, ligava para a rádio e entrava no ar. Isso era impensável em outros tempos. A comunicação no celular ela impacta. Porque a internet ela foi chegando aos poucos. A gente já tinha mais ou menos uma previsão. E o celular não, ele caiu na tua mão, assim, pode falar com a rádio. Zé Alberto Andrade, muito obrigada pela presença, pela generosidade em compartilhar tua história com a gente. Sucesso sempre. E a vocês ouvintes, até a próxima edição do Perfilando. Na Mira da Notícia com Nilson Souza e Tatiana Gomes. Entrevista com Felipe Vieira na Feira do Livro de Porto Alegre. Felipe Vieira estreou no rádio aos 13 anos em Butiá. Trabalhou em diversos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul antes de seguir para São Paulo. Felipe Vieira, como é que um jornalista gaúcho conquista o Brasil como apresentador de uma grande emissora de televisão? Nilson, tu sabe que eu comecei com 12 anos e 11 meses na Rádio Sobral de Butiá. Eu não sei se eu conquistei o Brasil. O que aconteceu, para ser muito sincero, eu fui para São Paulo em função de um convite da minha mulher para trabalhar lá. Chegando em São Paulo, a Bandeirantes descobriu que eu estava lá, e essa é a verdade, a Bandeirantes descobriu que eu estava lá, e me fez o último convite no limite da pandemia. O que está fazendo em São Paulo? Eu disse, olha, estou procurando emprego.
vem para cá porque nós vamos fechar as vagas. Estava iniciando a pandemia, isso era fevereiro, março ali de 2020. E aí eu fui trabalhar na Band News e a partir do fim do ano, do início do ano de 2021, comecei a ancorar já na Band Aberta o Jornal da Noite. Então teve toda uma junção de muito trabalho no passado, aqui em Porto Alegre, em Butiá, onde eu passei. Teve muito trabalho na Bandeirantes, onde eu deixei um bom nome. E teve uma sorte de chegar em São Paulo no momento certo que a Bandeirantes precisava de um âncora e eu consegui ocupar a vaga. Felipe, tu tiveste uma atuação intensa o ano passado na enchente em Porto Alegre. Qual foi o maior desafio nessa cobertura? A questão técnica, né? Eu fui o primeiro dos âncoras nacionais que chegou em Porto Alegre. O que aconteceu? Quarta-feira, a minha irmã mora em Butiá, pegou e conversou comigo, agora tá chovendo muito. Quinta-feira a gente falou de novo, tá o dilúvio. E eu comecei a ficar preocupado com a minha irmã, cheguei na Bandeirantes, olha, tá o dilúvio em Porto Alegre. E a minha chefe, Andressa Guaraná, pegou e disse, estamos sabendo, estamos mandando 2 repórteres para lá para ajudar Porto Alegre. Eu, sim, eu estou indo. Não, tu não vai, não tem como, não tem estrutura nenhuma. Eu estou indo, eu me viro. Aí me deram um telefone celular, microfone e tal, e eu vim para Porto Alegre. Eu saí de São Paulo às 8h30, cheguei aqui às 10 da noite, foi o último voo que teve, no outro dia já fechou o aeroporto. Eu vim fazer o programa aqui na Defesa Civil, aqui no centro de Porto Alegre. Fiz o Jornal da Noite daqui, ancorei o Jornal da Noite, foi o primeiro jornal nacional, né, feito daqui, de Porto Alegre. No outro dia, fechou ali a Defesa Civil, inundou. Aí eu fui lá do lado da IPTC, onde a Prefeitura de Porto Alegre tem um centro de comando. No outro dia, também inundou. Aí no sábado, eu fiz uma entrevista com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aqui no Palácio Piratini, onde eles já tinham deslocado a Defesa Civil. E no domingo, fui lá para aquele centro de operações que o Exército montou, as Forças Armadas montaram na Ipiranga, lá no Regimento Bento Gonçalves. Então, eu vi tudo o que aconteceu. E eu sou um cara que eu confundo muito, infelizmente, assim, eu sofro muito. E eu não deixei de passar uma emoção, porque eu me emocionei muito no ar. Eu chorei no ar em alguns momentos, teve um momento muito triste para mim, que era um voo de helicóptero sobrevoando a área da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre. Lá vou eu chorar de novo. Mas ali morava a babá das minhas crianças, que não quis ir com a gente para São Paulo. E aí, quando eu não estava preparado para aquilo, eu estava narrando aquilo no ar, e quando eu vejo, eu localizo a casa da Elza, e tudo debaixo d'água. Aí eu comecei a chorar no ar, pedi para me tirarem do ar, porque eu tinha localizado um problema e tal, me tiraram do ar. E assim foi, eu me emocionei muito, porque os lugares que eu passava, os amigos, aí a gente via aquele esforço todo conjunto, o que estava acontecendo nas ilhas, né? Então, teve hora assim que a Bandeirantes não precisava de mim de manhã, sabe? Eu fui fazer voluntariado, né? Porque achava que a gente tinha essa questão do cidadão também, né? De fazer. Foi uma transmissão das mais difíceis que eu já fiz. Eu espero nunca mais fazer nada parecido, porque foi muito, muito triste e foi muito difícil passar tudo pela violência do que era. Não, era difícil transmitir, porque era inacreditável o que a gente via em Porto Alegre. Era inacreditável. Eu fiquei aqui 19 dias. Eu fui o primeiro dos âncoras a chegar e o último dos âncoras a sair. E, bom, eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei no dia seguinte, né, e no outro dia, na terça-feira, eu peguei e baixei o hospital. Eu fiquei 4 dias hospitalizado, porque o meu nível de estresse era um negócio tão grande que eu cheguei assim no limite. E eu fiquei 4 dias hospitalizado, porque eu não tinha mais assim. E aí foi muito gozado, porque as pessoas diziam assim, mas tu voltou, fez um dia e sumiu, te deram férias. Não, eu estava hospitalizado. E agora os teus ouvintes e os ouvintes da Ari querem que tu deixe um recado. O meu recado é de parabéns, Ari. Esse trabalho fantástico que ele faz de preservação cada vez mais da memória do jornalismo. Eu fico encantado, eu acompanho. Sempre que a Tamara pega e me manda coisas, eu procuro publicar no meu site, essas informações. Né? Eu acho assim, fantástico esse trabalho. Eu estava vendo a barraca da Ari e estava vendo quantos livros eu tenho que ler. A pilha só aumenta. E foi muito legal, porque eu cheguei aqui hoje e encontrei tanta gente, sabe? Foi emocionante mesmo, foi muito legal. O que vem por aí?
Prêmio Ari Banrisul, reflexões sobre jornalismo e livro A SEG 80 anos. O jornalista Antônio Zamansky conta um pouco da história do Prêmio Ari. No episódio anterior, destacamos que em 1941 surgia o embrião do Sindicato dos Jornalistas durante uma assembleia na sede da Ari, sob a coordenação do então presidente da associação, Arlindo Pasqualini. Já em 1958, temos a criação do Prêmio Ari de Jornalismo. Nesta época, Porto Alegre contava com 8 jornais diários. No início, eram apenas 3 categorias: reportagem, crônica e fotografia. Nesta primeira edição, o grande vencedor foi Kleber Borges de Assis, com a série de 12 reportagens sobre o Guaíba, publicada no Correio do Povo. O primeiro patrocínio foi da Sagol, que era uma empresa de gasolina e óleo. A partir de 62, teve a parceria da Caixa Econômica Federal e depois da Caixa Econômica Estadual. E desde 1997, o Banrisul assume com exclusividade o patrocínio do Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Agora, em 2025, a edição de número 67 do concurso marca também os 90 anos da Ari. Em quase 7 décadas, foram mais de 2.000 trabalhos jornalísticos contemplados pelo prêmio. E até hoje, o maior vencedor é o cartunista Santiago, com 37 premiações em 50 anos de profissão. A edição de número 67 teve 430 inscritos, um recorde. A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá em 12 de dezembro, às 10 da manhã, na sede da Farsul. Combinando essa possibilidade da inteligência artificial e da desinformação, eu acho que a gente tem que retomar o nosso caráter da infância. A gente não pode perder a curiosidade. A gente tem que ter essa curiosidade do porquê, da desconfiança. E aí soma-se a campanha da Ari, o poder e o dever de duvidar, para a gente sempre questionar por quê, mas por quê? E esse porquê nos levar a checar, a apurar, verificar diferentes fontes, diferentes perspectivas, essa coisa de uma verdade absoluta, essa coisa de uma convicção inexorável, tem que ser desconstruída. E a nossa curiosidade, aquele horário infantil quando a gente tem uns 5, 6 anos de idade, tem que ser retomado. Às vezes a gente perdeu isso, né? E é importante, isso vai fazer toda a diferença. E no caso do jornalismo, que foi facilitado pelas tecnologias, pela digitalização dos processos, pela entrevista pelo WhatsApp, pelo Skype, enfim, não pode fazer disso uma atrofia dessa curiosidade, dessa desconfiança, de novo, do poder e o nosso dever de duvidar. O livro comemorativo dos 80 anos da SEG está dividido em 3 pilares: resgate da história, a evolução com os grandes feitos e grandes coberturas e crônicas de 32 profissionais. O autor, Fernando de Prímio, fala sobre o livro. Tinha muito pouco material histórico, por incrível que pareça. Eu acho que o fato de nós sermos jornalistas, talvez esportivos, o fato não havia muita preservação de memória. Então, o caminho foi um caminho que acabou sendo extremamente interessante, porque é um dos raros livros, um dos únicos livros em que inverte o curso natural da história, em que o coadjuvante é o protagonista. Então a gente nunca foi contada a história do viés que a gente está contando, como os profissionais trabalharam nas coberturas esportivas. Então foi esse o grande mote. A gente transformou aquilo num conjunto de histórias de profissionais, como é que faziam as coberturas da Copa de 58, Copa de 62, como é que era o perrengue que aconteceu, não sei o que. Quer dizer, nós contamos toda a história do esporte no Rio Grande do Sul em todas as modalidades. É um trabalho de pesquisa muito intenso. Depois a gente fez o segundo pilar do livro, é um pilar, ele conta exatamente a história das coberturas esportivas nos últimos 80 anos. Como eram feitas, desde o tempo do Telex, desde o tempo do Teletipo, das transmissões, do Motorola, do jogo que era transmitido no dia seguinte, porque a fita de videotape vinha no avião da Varig e passava no dia seguinte como se fosse ao vivo. E aí o terceiro pilar é tão interessante quanto nós reunimos 32 expoentes da crônica esportiva do Rio Grande do Sul e cada um conta histórias.
conta as suas histórias de cobertura, como é que estava lá, aconteceu isso, eu estava no vestiário, o Valdomiro não sei o quê, todas as histórias de 32 profissionais, aí eu incluo o Lauro Quadros, o Lazer Martins, o Pedro Ernesto, João Carlos Belmonte, Júlio Sotica, Zé Avelino, todos esses caras estão dentro do livro. Como é que foi essa curadoria toda? E especialmente, quanto tempo levou também? Eu não sei de onde aí é a capacidade pessoal, sei lá. Quando eu cheguei na SEG, depois da segunda reunião, me disseram, talvez não dê para fazer o livro porque não tem material, não tem nada. A pessoa que foi contratada para fazer pesquisa voltou dizendo, não consegui achar nada, não tem notícia nenhuma da SEG nos jornais antigos, não vai dar para fazer. Mas como não vai dar? Tem que dar? Não dá. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Kátia? Hoje, o Rodrigo Rodenbusch, e ele vai contar um perrengue que ele passou na Alemanha. Eu vou contar essa história rapidinho para vocês, pessoal. Eu fiz quase 10 anos da Feira de Hannover, na Feira da Indústria, e teve um ano que eu levei pra Alemanha aquela régua cheia de tomada, né? Porque o pessoal lá da rádio disse pra mim, tu vai poder botar barbeador, vai botar computador, vai levar uma régua. Era o máximo, fantástico. Cheguei no hotel na Alemanha, fui instalar, abri a mala. No que eu botei a régua na tomada, ela explode e a parede preteia de fumaça, de fuligem. Eu, bem sim senhor, abro a janela do hotel, limpo a sujeira, deixo o cheiro de fumaça sair e ligo pra... falo alemão fluentemente, ligo para a recepção. Olha, gente, eu tô sem luz no meu quarto, não sei o que aconteceu. E deixei quieto. A régua tava com uma amperagem, alguma coisa diferente, e ela queimou a luz do hotel inteiro. Eles conseguiram recuperar, mas esse foi o perrengue que eu tive. Lembrando que o computador que eu usava superaquecia, desligava sozinho. Eu redigi todos os boletins da rádio naquele ano dentro do frigobar do quarto. Tirei as prateleiras e eu trabalhava com o computador dentro do frigobar, para ele não superaquecer. Rodrigo, cobertura do Barack Obama, horas e horas ao vivo. Me conta, com aquele frio, como é que foi? Olha, foi... Tanto que eu tô contando para vocês, porque é muito interessante. Fazia muito frio em Washington, Inauguration Day 2019, fomos para lá, primeiro presidente americano negro, é importante, fazendo história, a Rádio Guaíba estava lá. Só que o problema é que junto com a Guaíba estava uma temperatura de menos 12 graus. Naquela época, 2009, não existiam aquelas luvas que seguravam, que hoje a gente tem, inclusive luva, tu pode usar até um celular, né? E eu precisei tirar a luva para poder segurar bem o telefone. E ali entrou o frio na mão, no braço e já foi. Só que eu tava ao vivo fazendo a cobertura. E eu já falava assim na Rádio Guaíba, por quê? Porque a boca já tava congelando. A minha mãe me liga do meu telefone e diz, Rodrigo, o que tá acontecendo? Porque a mãe era meu ouvinte, né? Eu digo, mãe, eu tô com a boca congelada. E não tinha pra onde ir. E era fazendo os boletins assim. Mas a gente fez, o importante era estar, né, no momento histórico, mão congelada, pé congelado, as pessoas assim, extremamente aquecidas. E nós, brasileiros, né, do jeito que a gente podia estar aquecido, mas fazendo jornalismo, né? A boca congelou, tive que me desligar do ar, eu me despluguei porque eu não conseguia falar mais. Que coisa séria, Rodrigo, mas isso, olha, valeu a gente relembrar isso aí, e é isso que vale na nossa profissão e que nos mantém sempre com essa vontade de fazer mais, e seja o que for, a gente tá lá pronto para levar essa informação para o ouvinte. O mais importante é a notícia. Na próxima semana, a jornalista Kátia Hoffmann relata passagens da vida de Érico Veríssimo, que completaria 120 anos no dia 17 de dezembro. Érico foi o primeiro presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. E no quadro Na Mira da Notícia, entrevista com o jornalista e radialista Cláudio Brito. Você ouviu Conversa de Jornalista pela Rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Tatiana Gomes, Cláudia Vasconcelos e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista, todos os sábados às 10h30 da manhã.